Será que já teríamos 100% de certeza sobre seus efeitos no meio ambiente e na saúde das pessoas? Soja geneticamente modificada, contrabandeada da Argentina, começou a entrar no Rio Grande do Sul há 6 anos. Toda essa confusão pode provocar estrago na balança comercial brasileira. Supermercados de toda a Grã-Bretanha já decidiram, não vendem produtos transgênicos. No início do século XX, os recursos naturais vegetais preservados pela humanidade há mais de 10 mil anos despertaram o interesse de empresas estadunidenses e europeias de olho no avanço da biotecnologia. O processo milenar de melhoria das sementes, realizado por agricultores de todo o mundo, passou a ser substituído por experiências de laboratórios. O resultado mais conhecido desses testes aqui no Brasil é o da soja transgênica. Mas as pesquisas não param por aí. Neste algodão, nós introduzimos um gene de uma erva daninha. Nessa banana, foi introduzido um gene de sapo. E nesta planta de soja foram introduzidos na semente os genes de uma pessoa. O transgênico recebe parte do DNA de outro ser vivo. No caso da soja, foi transferido para a semente trecho do código genético de uma bactéria que vive no solo, resistente ao herbicida glifosato, mais conhecido como Roundup. La última frontera hoy día es la semilla. La única cosa que casi todavía pertenece al agricultor, como herencia suya de sus antepasados, una materia genética que generaciones tras generaciones de agricultores han ido mejorando sobre la historia. Ahora las corporaciones quieren privatizar esta semilla con patentes, patentándolo y diciendo que aunque usted y sus antepasados pasaron siglos, sino miles de años mejorando esta semilla, nosotros, por haber dedicado 5 años de investigación o pesquisa al mismo tema, ahora podemos decir que es propiedad de nosotros y no de ustedes. Y de ahora en adelante, usted tiene que pagar a nosotros para seguir utilizando esta semilla. A discussão sobre transgênicos no país passou a ganhar destaque em 1998, quando a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança autorizou o plantio e a comercialização da soja transgênica da transnacional Monsanto sem realizar estudos de impacto ambiental, exigido pela Constituição. A decisão da CTN-Bio foi barrada pela Justiça quando o IDEC e o Greenpeace moveram uma ação civil pública contra a decisão. Mas ser contra os transgênicos e ponto. Nós queremos sim que sejam feitos estudos que garantam que os transgênicos não são danosos ao meio ambiente. É justamente isso que o IDEC está demandando, uma regra da área da saúde, do Ministério da Saúde, da Anvisa, para que essa avaliação seja feita, não só para a soja, mas para qualquer produto transgênico que faça solicitação para comercialização e plantio em larga escala. O motivo de tanta polêmica é que até hoje nenhum cientista apresentou um parecer conclusivo que comprove a segurança dos transgênicos. O pesquisador da Universidade de Brasília, por exemplo, se baseia nos testes realizados nos Estados Unidos, a matriz dos alimentos geneticamente modificados. Essas plantas transgênicas que estão sendo introduzidas no Brasil, no país de origem, já passaram por vários testes específicos e eu acredito, e pelo que eu conheço, esses testes provaram que essas plantas que foram aprovadas não têm problema nenhum para o consumo humano. Nos ensaios com os animais, nós comprovamos que não há nenhum problema. A gente nunca pode dizer o que vai acontecer daqui a 100 anos. Ela é de curta duração, não adequada, insuficiente, etc. Esses testes ainda não detectam, por exemplo, toda a capacidade que essas novas proteínas podem, por exemplo, causar em termos de alergia. Outra preocupação dos ambientalistas é o risco de contaminação de sementes convencionais por variedades transgênicas. Na Inglaterra, cientistas testaram 3 produtos geneticamente modificados, a beterraba, o milho e a couza, utilizada na produção de óleo.
Alguns agricultores plantaram sem saber que a semente era transgênica e as abelhas trataram de espalhar as sementes, contaminando outras lavouras, que tiveram de ser destruídas. A pesquisa comprova que o meio ambiente sofreu sérias mutações. Quando você começa a ter como única opção esses organismos transgênicos, esse caminho ele não tem volta. Não é que nem aquela mata que você pode replantar. Porque um gene perdido, um genoma perdido, você não recupera nunca mais. Diante da barreira judicial e da resistência de parte dos cientistas e ambientalistas, as sementes de soja transgênica foram introduzidas ilegalmente no Rio Grande do Sul durante a gestão do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Maior produtividade e economia no uso de um único herbicida, o glifosato, foram os argumentos utilizados para convencer os agricultores a se render ao plantio ilegal da semente contrabandeada da Argentina. Apesar de se falar na sua diminuição, isso só ocorre nos primeiros anos de plantio, porque a partir do momento que você aplica o mesmo herbicida sobre a mesma área por um longo período de tempo, surgem ervas daninhas resistentes. Quando se modifica uma planta, a la planta le da mucho trabajo para expresar el nuevo gen que tiene y por eso gasta su energía en expresar este gen y crece menos, produce menos. Eso es uno de los problemas que hay, por ejemplo, con la soya. La sobrevivencia de Monsanto como empresa depende de eso. Estoy seguro que están dispuestos a hacer cosas bastante extremas para lograr eso. Cosas extremas como, a lo mejor, aunque no está comprobado, a lo mejor facilitar el trasiego de semilla transgénica de Argentina a Brasil como contrabanda para intencionalmente contaminar la zafra brasilera con intención de después decir al gobierno de Brasil, mira, ya está contaminada la soya, ya la moratoria no tiene sentido, ¿por qué no levanta la moratoria y ya, como ya el daño está hecho? A lo mejor hubo algún involucramiento intencional de Monsanto en esta contaminação. Mesmo sendo ilegal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acatou as pressões da bancada ruralista e dos produtores. Em março de 2003, assinou a medida provisória que liberou a comercialização da soja modificada sob a condição de que os alimentos que apresentassem percentual de transgênico acima de 1% deveriam informar o consumidor no rótulo do produto. Estava aberto o precedente para o desrespeito da legislação, mais uma vez. O decreto da rotulagem faltou a regulamentação do detalhamento de como deveria ser rotulado. Por isso não houve a fiscalização e não houve também a rotulagem. Em todo o mundo, a resistência aos alimentos transgênicos tem aumentado e no Brasil não tem sido diferente. A última pesquisa realizada pelo Ibope a pedido do Greenpeace revela que 7 entre 10 brasileiros não querem transgênicos no prato e 92% exigem a rotulagem. Quase um ano depois da comercialização, o selo que identifica os transgênicos foi regulamentado. Em tese, a partir do dia 26 de fevereiro de 2004, os produtos devem estar rotulados nas prateleiras. A gente sabendo que o alimento não é bom para a saúde, é melhor evitar, né? Eu não estou bem por dentro da história, já ouvi falar, mas meio por fora ainda. Não conheço, então eu tenho dúvida, eu tenho medo de usar e saber como que é feito, né? Maneira de fazer, né? Então eu não sei, eu não uso não. Transgênico? Escutei falar, não conheço não. Eu prefiro o natural, aquele da terra, não o transformado. Por quê? Porque é puro, né? É uma coisa pura, é uma coisa saudável. A gente não sabe como é que é, coisa de laboratório. Mesmo sob protestos dos movimentos sociais, o governo federal autorizou o plantio da soja modificada para a safra deste ano e estendeu o prazo de comercialização do produto até dezembro de 2005. O processo milenar de reserva de sementes para o próximo plantio pode estar com os dias contados. O que antes era parte do patrimônio genético, agora pode estar sob ameaça de patente. A Monsanto, que controla mais de 90% do mercado de sementes modificadas do mundo, mostra que veio. Eu fui aumentando a minha área de transgênico e fui diminuindo a de convencional. E na safra que passou nós tínhamos 100% de soja transgênica. Essa soja foi plantada e multiplicada no Brasil ilegalmente e justamente em função disso a Monsanto tem esse direito de receber pela propriedade intelectual. As empresas multinacionais norte-americanas,
Elas não querem mais, como no passado colonial, controlar as terras. Até podem deixar para nós, mas eles vão controlar a produção e o trabalho agrícola agora com formas mais perversas. Primeira delas, eles querem controlar as sementes. Então, 10 empresas multinacionais do mundo são as que detêm a tecnologia das sementes transgênicas. E eles querem o direito de poder disseminar na agricultura brasileira as sementes transgênicas. Se difundir as sementes transgênicas, só eles vão vender. E a semente transgênica, ela tem um agravante, além do monopólio de quem vende. É que eles colocam na semente transgênica um novo gene que se chama Terminator, que transforma as sementes estéreis. Então o agricultor todo ano tem que comprar de novo a semente das mesmas empresas. Eles querem controlar os nossos alimentos. A decisão agora está na mão dos brasileiros. O futuro da indústria biotecnológica está em jogo em Brasil. O sea, viendo de otra manera, el pueblo brasileiro, o povo brasileiro, tiene en sus manos, en sus manos, el futuro, el destino de Monsanto y por ende la industria de los cultivos transgénicos a nivel mundial. Así que el brasileiro, el consumidor brasileiro, el sin tierra brasileiro, el agricultor brasileiro, el ambientalista brasileiro, el religioso brasileiro, tiene que pensar muy bien primero en si le conviene o no contaminar sus cosechas y sus alimentos con genes alterados, y segundo tiene que pensar en el mundo. Si al mundo le conviene que empresas como Monsanto sigan monopolizando lo que es la semilla, lo que es la vida, lo que es lo más básico de la vida en el campo o no. Y si la respuesta es no, es importante entonces pensar en el hecho de que el pueblo brasileiro tiene en sus manos el poder sobre el futuro de esta industria. Si Brasil logra un no contundente a los cultivos transgénicos, el impacto lo vamos a sentir y a escuchar en el mundo entero. Entonces, estamos en sus manos, brasileiros, con plena fe de que van a hacer la cosa bien y la cosa correcta. Auntie.